pregaram sobre a sua vida, sobre a morte, a ressurreição, sobre Deus. Então Jesus, após a sua ascensão ao céu, operava as maravilhas através dos apóstolos. Então isso que aconteceu aqui nesse trecho. Então Jesus, quando subiu ao céu, ele falava assim: vocês farão coisas maiores do que eu. Então aqui a gente vê a promessa de Jesus na vida dos apóstolos. Os sinais e prodígios tinham dois propósitos no início da igreja. Então o primeiro era dar autoridade credencial aos apóstolos, ao apostolado dos discípulos. 2 Coríntios 2,12. Paulo falando: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, Paulo também curava, fazia os sinais, testificando do seu apostolado durante a sua vida aqui no meio de nós. Geraram temor e respeito do povo. A gente lê o Atos 5,13, o pessoal admirava e temia os apóstolos. Então os sinais davam essa autoridade para os discípulos. Porque imagina só, eles estavam falando contra os saduceus, fariseus, e pregavam sobre Jesus. Então imagina se eles precisavam ter essa autoridade, precisavam ter essa credencial de realmente eram enviados por Deus. Então, os sinais e prodígios não são substituto. E acho que isso é muito importante para o Evangelho. Apenas abrem portas para a pregação. Eles apenas demonstram o poder de Deus. Se vocês pensarem, gente, Jesus curou 10 leprosos. Vocês lembram dessa história? Quantos voltaram para agradecer? Para reconhecer o senhorio de Jesus? Só um. Então, Deus pode curar? Pode. Deus faz milagre? Faz. Só que não tem maior milagre do que a salvação. E é somente através da pregação da palavra que o pecador se arrepende pela sua fé no Senhor Jesus. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação é mediante a fé. É graça de Deus, é dom de Deus. Então, o que nós precisamos é desenvolver a nossa fé. Algumas reflexões aqui. Nós temos pedido a Deus intrepidez para pregar, para testemunhar. Nós temos pedido sinais e prodígios com o intuito de revelar o poder de Deus. O Robertinho sabe, tem alguns países que Deus tem feito coisas extraordinárias lá. Porque é uma forma das pessoas entenderem o poder de Deus. Então, continua tendo os milagres. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Se não estão acontecendo mais, talvez seja pela nossa falta de fé, talvez seja pela nossa falta de compromisso com o Senhor Jesus. Mas Ele tem feito. Foi o Samir, né? Que teve 2 anos atrás, né? Você vê os relatos, os testemunhos ali do que tem sido feito naqueles países muçulmanos. É impressionante. É para estar nos testificando para nós que nós devemos continuar perseverando em oração, pedindo pela salvação das pessoas naquela região. Reconhecemos que o maior milagre é a salvação do pecador. Tem várias pessoas que são curadas, experimentam o poder de Deus, mas não são salvos.
Adiantou? Foi salvo. Eu conheço gente que tinha uma vida oscilante na sua fé, que ficava ruim, voltava para o Senhor Jesus. Começava tudo bem, se desviava. Até que ele, no leito de morte, falou assim: Deus, me leva porque eu não quero desviar. Jesus é mais importante a nossa alma para o Senhor do que o nosso físico. Então, nós precisamos reconhecer que o maior milagre é a salvação. Foi Jesus ter vindo, morrido, ressuscitado, e Ele vem para nos buscar a sua igreja. Como as pessoas que convivem conosco nos veem? Nós somos aquela pessoa agradável? Ou sou aquela pessoa chata? As pessoas conhecem Jesus na minha vida? Reconhecemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Está lá com a Clotilde. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Deus não muda. Ele continua sendo nosso Salvador. Ele continua sendo Deus que pode curar. É o mesmo Deus que julga o seu povo. Então, Ele rejeita o pecado, mas Ele ama o pecador. E se nós estamos aqui é porque Ele nos amou e nos regenerou. Efésios 3, 20 e 21. Vai lá, Daniel. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Então, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, todas as suas preocupações, desde as pequenas coisas às grandes. Geralmente a gente só recorre a Deus naquilo que a gente vê que aos nossos olhos é impossível. Mas é aquela decisão no nosso trabalho, aquela reunião que você vai ter com o chefe, aquela decisão de investimento que tem que ser feito no seu negócio, questão de emprego, relacionamento, né? Futuro, a juventude, decisões têm que ser tomadas, qual a carreira, qual a minha vocação, os filhos. Então, desde as pequenas quanto às grandes coisas, temos que reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Agora nós entramos aí no texto da perseguição dos apóstolos, devido aos sinais e prodígios que estavam acontecendo. Então vamos ler aqui 17 a 42. Atos 5, 17, fala assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então, o que causou os apóstolos terem presos novamente? Lembrando que alguns capítulos antes, 2 discípulos tinham sido presos apenas, né? Vocês lembram quem era? Quem? Vamos lá? Me ajuda aí, porque eu não lembro. É Pedro e João, né? Pedro e João estavam presos, a igreja estava orando pela sua libertação, aí eles chegam, batem na porta, é Pedro, a menina viu que é Pedro e João, nem abriu a porta, saiu correndo para avisar, né? Mas esses foram só 2, agora foram todos presos. Vocês percebem no texto? E todos foram encarcerados. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública.
Isso por causa da inveja. O pessoal não queria reconhecer o senhorio e a autoridade dos discípulos. Aí nós vemos o livramento da prisão pelo anjo do Senhor. O anjo os libertou e os instruiu para irem ao templo para pregarem ao povo. Obediência imediata à instrução do anjo. E, interessante aqui, né? Deus não os libertou para ficarem escondidos, ou para fugir. Não, era para que voltassem a pregar sobre Jesus. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente acha que a gente quer o livramento do Senhor, mas para a gente ficar, algumas vezes, escondido, né? Na tranquilidade. E não. É para continuar a obra do Senhor. É interessante que nunca houve essa oração, né? De pedindo para Deus tirar a perseguição. Nenhum apóstolo orou assim. Isso é bem interessante, né? Eles sempre pediram força, autoridade. E quando a gente vê alguns relatos da igreja perseguida, continua isso. Me dê força para continuar. Me dê força para perseverar. Não ora pelo livramento. E é o que a Elaine comentou aqui. Um grande desafio para nós, né? Nós vivemos num país que nós temos liberdade para cultuar. Nós vamos ter uma dinâmica aqui que eu vou deixar vocês pensarem, então não vou dar spoiler nenhum aqui. Mas nós somos privilegiados aqui, né? Aí o sumo sacerdote, vamos ler a partir continuar o texto aqui. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Olha a reação dos caras, né? Em vez de sair, nossa, estão mexendo com pessoas, esse deve ser de Deus, né? Não. Ficaram simplesmente perplexos. Aí ouviram que estavam novamente desobedecendo a instrução que eles tinham dado, que não era para continuar pregando sobre Jesus. E aí pediram para trazer de volta. Traz eles para a nossa presença do sinédrio. Mas interessante que dessa vez foi sem violência. A gente lê aqui no 25, né? Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Já estão ficando mais espertos. Mas trouxeram para a presença do sinédrio. Aí agora nós vamos ver o interrogatório do sumo sacerdote. Aí continua no 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Então, o que a gente vê aqui? Primeiro foi a ordem que foi dada,
para os discípulos. Depois, a resposta de Pedro, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, fazendo um resumo da pregação, ele aproveitou e pregou para o Sinédrio ali, né? Ele falou sobre a ressurreição de Jesus dos mortos, sobre a exaltação que Deus deu para Jesus como príncipe e salvador, e a vinda do Espírito Santo para o seu povo que confessava a fé no Senhor Jesus. E aí, qual foi a reação dos saduceus? Novamente se enfureceram, querendo nos matar. Então, algumas vezes nós somos teimosos mesmo, né? Algumas vezes a gente tem um coração endurecido, Deus nos exorta, e muitas vezes a gente fica teimando com Deus, né? E algumas vezes a gente é como os saduceus aqui, né? Aí, continuando no texto, aqui vem agora o fariseu Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Alguém me ajuda aí? Aqui, ó. Mestre, o top. O top da época ali, né? Então, era o mestre Gamaliel, que foi o mestre de Saulo, que depois veio a ser Paulo, né? Então, ele era um cara influente ali no meio, né? Muito respeitado. Então, vamos ver no texto aqui. Eles, porém, ouviram, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se a ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-vos por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Então a gente vê aqui. Essa argumentação do Gamaliel, os comentaristas aí comentam que não foi correta essa comparação, né? Que comparou pessoas comuns com a obra do Senhor Jesus. Não fazia sentido essa comparação, né? Que estava realmente rebaixando, né, a autoridade de Jesus com relação a homens comuns, né? Mas, de qualquer maneira, ele, apesar de ter agido erroneamente aqui, ele apaciguou a situação ali, certo? Porque uma coisa é certa, eles estariam lutando contra a autoridade de Jesus. E a gente vê isso na conversão de Saulo, né? Quando ele estava a caminho da Damasco, nós vamos estar estudando isso em algumas lições para frente, mas Saulo perseguia os cristãos. Então ele estava lutando contra Deus. Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, mas ele estava lutando contra Deus. Então essa argumentação do Gabriel falou, ó, vamos ficar quietinho aqui, porque a gente pode estar lutando contra Deus. Então realmente, esse ponto realmente era verdade. Agora, ele comparar com pessoas normais ali, os comentaristas falam, ó, isso aqui foi um pouco de falta de respeito realmente para a autoridade de Jesus, tá? Mas aí nós vimos aqui que os apóstolos novamente foram açoitados, instruídos a não falarem de Jesus. Pode? Eu acho interessante
essa colocação, porque houve essa dúvida do Gamaliel, podia ser que, só que de uma forma muito direta, ele influenciou na posição de Saulo. Como é que ele, ainda tendo dúvida, pôde influenciar tão mal os alunos? É verdade, é verdade. Estão mostrando que pode ser quem for, a gente tem que ver se está nas Escrituras, né? Eu falava que podia ser meu pai pregando, você não estava lá no texto, a gente chegava e conversava com ele. Falava, pai, onde é que você ouviu isso? Como é que foi isso? Porque a gente tem que ser bereano. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Então, eu estou dando aula aqui, mas vocês têm que estar olhando se faz sentido o que eu estou falando aqui. Se eu não estou falando nenhuma heresia. Então, a gente tem que ter esse julgamento de estar certo o que está nas Escrituras. E tem muita gente que não pega a sua Bíblia, não ora, não pede entendimento, né? E a gente que está aqui na frente, a gente vem com muito temor, para não estar falando nenhuma heresia aqui. Então, a gente realmente pede para Deus nos revestir com o Espírito Santo, com autoridade, para poder estar ministrando o que está na palavra do Senhor. Aí os apóstolos saíram felizes por terem sido dignos de sofrer afrontas por Jesus. Será que a gente teria essa felicidade toda depois de levar 40 menos 1 açoites? E parece que os açoites não era aquele que nem a mamãe, né? Quando dava uma palmadinha ali de vez em quando, né? Não era isso, não. Era dolorido mesmo, né? A Luciene ali, João. O que a gente vê muito é as pessoas confundindo, né? O evangelho. Acha que por a gente ter sido salvo por Jesus, a gente é queridinho de Jesus, então a gente não pode sofrer. Então é isso que às vezes a gente vê. As pessoas confundem. Então você não pode ter dificuldade, você vai ter tudo, Deus vai te dar tudo. E é um evangelho errado, né? Que Deus prometeu para nós. Não é vida mansa, não. Eterna. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é? E vocês, então, né? E aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você ver o texto antes, fala todo o sofrimento que Paulo estava tendo. E mostrando o seguinte, eu posso porque Deus está comigo. Eu posso passar por essas açoites, por afrontas, xingamentos, porque o Espírito Santo me capacita, me consola, me reforça nisso. Fala, Ludmila. Bom dia, irmãos. Era exatamente esse ponto que eu queria ressaltar. O fato de que os apóstolos não tinham dúvidas de que eles tinham sido, de fato, separados e escolhidos por Cristo para essa tarefa. Então, essa disposição, vamos dizer assim, passar por sofrimento, perseguição e tudo mais que eles passaram para que a obra fosse realizada, deve ser um estímulo para que nós saibamos e aceitemos o propósito de Deus através das nossas vidas e possamos encarar todas as circunstâncias que nos forem acometidas, sejam elas boas ou ruins, para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas vezes a gente quer se isentar do trabalho que Deus nos chamou para fazer, para evitar passar por perseguição, por algum tipo de circunstância ruim, sofrimento ou alguma coisa. Né? Muitas vezes a gente mantém os nossos olhos aqui no que é confortável, no fato de que nós estamos aqui sentados numa igreja com ar-condicionado, livres, podendo falar desse amor incondicional que o Senhor Jesus tem por nós, enquanto tem outros lá fora, esperando que nós tenhamos a coragem, a ousadia de sair da nossa zona de conforto
e enfrentar o que Deus deseja que nós enfrentemos para que o nome dele seja glorificado. Amém. E aí os apóstolos voltaram e continuaram ensinando, pregando no templo, de casa em casa, né? E aí com isso a igreja foi crescendo. Algumas reflexões aqui. Nós temos a nossa convicção na fé no Senhor Jesus. Somos obedientes a Deus e não aos homens. Vamos ter uma dinâmica com relação a isso. Estamos testemunhando nossa fé com coragem? Estamos preparados para morrer por Jesus? Eu tenho algo que me pergunto. Eu espero que se chegue, que eu permaneça firme. Agora nós vamos fazer uma atividade em grupo. E eu queria o seguinte, eu queria dividir em 4 grupos aqui. Então, vamos lá. Ó, esse banco até ali na frente é um grupo. Vou deixar esse aqui com... E aí aqui, outro grupo aqui. Tá bom? Pode ser? Vocês também vão trabalhar, tá, gente? Vamos achar... Vamos lá, gente. Vamos se mexendo aí. Vamos lá. Vamos sair do lugar. Vamos lá. Ó, a Giovana aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, desse banco para frente aqui, ó. Junto com a Giovana lá. Vamos, pode se movimentar, ficar em pé, assim ninguém dorme. E outro grupo aqui. Beleza? Ó, vou dar 10 minutinhos. Então, dois grupos estão com o mesmo tema, tá? Então, primeiro nós vamos estar falando sobre obedecer às autoridades versus obedecer a Deus. Então, já tem os textos aí, tá? E aí, o que eu quero que vocês discutam no grupo aí? Em quais circunstâncias devemos obedecer às autoridades? Podemos desobedecer às autoridades? Então, para ter essa reflexão aí, tá? E os outros 2 grupos, hoje no Brasil, nos outros países, sofremos perseguição à nossa fé e valores cristãos? Se sim, quais perseguições? Como devemos agir? E aí tem alguns textos ali também sobre isso, tá? Beleza? 10 minutinhos, tá? São 11h05. Você pode entrar no grupo ali para trabalhar. Eu vou tomar água agora aqui.
Não, só a primeira. O outro grupo é... Vamos lá, gente. Por isso que eu estou segurando o microfone. Podemos então, gente? Ô, Zé, você fala aqui na frente depois. Então vamos lá, gente, senão não vai dar tempo aqui. Então, ó, primeiro grupo aqui, o grupo aqui era tão eficiente que eles acharam que eles tinham que responder as duas perguntas. Então, comunicação é uma arte, né? Está lá no primeiro, lá só tem um tema só, e tem uns versículos, né? Mas comunicação é uma arte. A gente vai responder tudo. Não, gente, a gente não vai responder tudo, não. O tema era obedecer às autoridades e obedecer a Deus, né? Parece que há um conflito quando você lê textos isolados. Foi isso que a gente estava conversando. Em Romanos 13, diz que todos estejam sujeitos às autoridades. Aí o irmão leu Atos 5, dizendo que era mais importante obedecer a Deus que os homens. Então, dá a impressão que aqui tem um conflito, né? Se você não lê todo o texto. Mas não tem conflito nenhum aqui, a palavra de Deus não tem conflitos. A pergunta é, em quais circunstâncias devemos obedecer às autoridades? Nós chegamos à conclusão que devemos obedecer às autoridades e às leis vigentes, desde que essas leis não confrontem os ensinos da palavra de Deus. Quando essas leis entram em conflito com os ensinos bíblicos, a gente deve desobedecer. Podemos desobedecer só nessas circunstâncias, quando a lei conflita com a palavra de Deus. E a gente vai desobedecer e vamos ter consequência pela lei dos homens. Mas, como a Bíblia mesmo fala, a gente tem que obedecer a autoridade maior. A gente já falou assim, vai obedecer o soldado ou o general? Estavam conversando ali, é o general. Mas o soldado, ele pode te fazer alguma retaliação contra você, porque ele está ali perto de você. E então a gente tem que desobedecer nessa circunstância, quando vai confrontar a palavra, e também sabemos que temos consequências e que vamos receber essas consequências, e também temos que ter o discernimento de passar por isso glorificando a Deus. Esse que a gente concluiu ali. Salve de palmas aí, gente. Quem outro grupo? Vamos lá, João. Ele vai vir aqui na frente, João. Ó, você aproveita e apresenta seus pais aí que estão aí. Bom dia, igreja. Meus pais eles estão visitando ali. É a primeira vez que eles estão vindo, vieram no culto e na EBD. Queria apresentá-los. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Lá de Fortaleza? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Perdão, São Luís do Maranhão. É lá perto. Bom, pessoal, aqui o nosso grupo, a gente falou sobre a perseguição que o Brasil sofre, né? Que ela é um pouco diferente da perseguição dos países do Oriente Médio, mas também uma perseguição. E a gente chegou à conclusão que existem alguns tipos de perseguição que nós sofremos, o cristão aqui no Brasil, e a zombaria, o deboche, são alguns tipos de perseguições que os cristãos brasileiros sofrem, né? Também a gente discutiu até uma coisa mais recente, que é o cancelamento, que acontece nas redes sociais, né? Quando um cristão ele acaba se posicionando publicamente, fazendo algum tipo de post ou
falando contra a ideologia hoje que acontece, muita ideologia que acontece no mundo, que são coisas erradas, né? Aborto, ideologia do gênero. O cristão, por estar defendendo a palavra de Deus, ele acaba sendo perseguido e cancelado, né? Então, pode chegar até o ponto que a pessoa fica com medo de sair de casa por estar defendendo a sua fé e ser contra as ideologias que são comuns no mundo. Então, a gente discutiu que isso é um tipo de perseguição também, o cancelamento. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com mau testemunho, né? Cristãos que acabam se posicionando não para defender a palavra de Deus, mas muitas vezes para aparecer, né? Discussão banal, ou então se posiciona com algum tipo de... algum motivo polêmico que não precisava ele estar se posicionando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o discernimento de como a gente vai se posicionar, até porque podemos acabar sendo pedra de tropeço também. Temos que ter muita sabedoria para fazer esse tipo de posicionamento. E também acontece perseguição na faculdade, né? Não só na faculdade, que é algo que já é comum, eu passei por isso, mas a gente já está sofrendo até também nos ensinos menores, né? Menores não, dos mais jovens, ensino médio, fundamental, né? Já está acontecendo também. E o que acontece muito é basicamente pelo menosprezo, né? O desprezo das crenças cristãs. Então, o cristão ele chega às vezes numa aula de ciência e a crença dele, o professor descobre isso, né? E acaba minando ele, muitas vezes acaba sendo zombado e até por ser cristão, saber que isso acontece, ele fica com medo de se posicionar. E também outro ponto que a gente chegou à conclusão aqui foi através das ideologias, né, que a sociedade ela acaba sendo implementando, querendo que a gente aceite, e muitas vezes se a gente fala que não quer seguir ou não se posiciona, a gente acaba sendo intolerante, né, radical, maluco e tudo mais. E o outro ponto daqui da discussão era como o cristão ele deve agir com relação a isso, né? E a gente tem que agir de maneira parecida com os apóstolos agiram. Temos que pedir forças a Deus, né? E a gente sabe que a perseguição ela não vai acabar, ela só vai piorar, né? Que é o que está na Bíblia. Então a gente precisa pedir força para Deus, precisa ter uma vida de oração, uma vida de devocional, né? Até para poder a gente ter discernimento do que Deus quer para a gente, né? Porque a gente vai pedir força. Força para quê? A gente precisa ter força, né? Precisa ser liberto, assim como o anjo libertou os apóstolos, e a gente precisa saber o que fazer, né? Que no caso era obedecer e ir para o templo pregar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa oração mesmo, esse direcionamento, ter discernimento de Deus, ter uma vida devocional para Ele que vai dar, fazer com que a gente entenda esse discernimento e entender o que Deus quer para nossas vidas, para poder a gente seguir Ele e a vontade dEle vai ser feita, porque se nós formos instrumentos dEle, a vontade de Deus vai ser feita de qualquer jeito, porque não depende da gente, depende dEle. Então, esse foi um pouco do que a gente discutiu aqui. Muito bom. Salve de palmas. Eu gostei muito do ponto ali, a gente está atento de como que a gente defende a nossa fé. Se a gente vê, a gente estudou João no primeiro semestre aqui, como que Jesus confrontava o pecador? Ele contava uma história, né? Se você falar da mulher adúltera, né? Que chegou nele, o pessoal querendo apedrejá-la, e Jesus falou assim: quem não tem pecado, seja o primeiro a jogar pedra. Aí foi saindo um de cada vez, saindo, ficou só ele, só Jesus e a mulher. E ele falou assim: ninguém está aqui para te condenar, vai e não peques mais. Então ele não ficou discutindo, falando que a mulher era adúltera, que era não sei o quê, falando do pecado dela, mas sim dando a graça. E aí muitas vezes a gente entra no debate e a gente acaba perdendo a razão, porque eu não preciso, é que nem o João falou, eu não preciso ficar defendendo Jesus. Eu preciso amar o pecador, eu saber realmente a razão da minha fé. E muitas vezes é aí que a gente perde a discussão, né? Vamos para outro grupo aqui. Bom dia, irmãos. Nosso grupo pegou o tópico obedecer às autoridades versus obedecer a Deus. Muitas vezes essa questão de obediência, para nós parece algo meio utópico. Quando você lê, por exemplo, o texto de Daniel, que fala sobre Nabucodonosor, quando ele ergueu aquela imagem de ouro e exigiu que todos o adorassem, senão seriam jogados na fornalha de fogo, e Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram, primeiro desobedecê-lo, dizendo: não,
nós não adoraremos a esse Deus, né? Se Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Muitas vezes a gente coloca a nossa obediência como se fosse algo muito pirotécnico, sabe aquela coisa? Ai, a gente imagina uma dificuldade tipo a fornalha de fogo. Mas Deus deseja a nossa obediência nas coisas menores, em todas elas, na verdade, até naquelas que nos parecem insignificantes. Outro grupo já mencionou aqui, e realmente, basicamente, a gente não pode obedecer uma lei que confronta a lei suprema que é a do Senhor. Então, só para contextualizar, para vocês entenderem, acredito que a maioria dos irmãos saibam que eu trabalho com eventos. E tem algum tempo que existe a lei que diz que casamentos homoafetivos podem ser realizados no Brasil, certo? Eu já recebi solicitações para realizar casamentos homoafetivos. E disse não. Disse não porque, para Deus, isso é abominável. Então, se para Ele é abominável, para mim é um não. Para mim está fácil, está simples de dizer o não. Ai, Mila, mas você não tem medo de ser processada? Porque esse é o risco por eu desobedecer, entre aspas, uma lei que dá o direito àquela pessoa de, celebrar, vamos dizer assim, a união homoafetiva dela. Graças a Deus, até agora, assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, Ele tem me livrado de um processo judicial, ou qualquer coisa parecida, por honrar o nome dEle através do meu trabalho. Então, acredito que é importante, sim, como o João mencionou, inclusive, nós termos constância com Deus, conhecimento da palavra, que nós tenhamos desejo de crescer em graça e conhecimento todos os dias das nossas vidas, para que quando esse tipo de situação chegar até nós, nós saibamos nos posicionar e nos colocar no lugar que Jesus deseja que nós estejamos, seja quais forem as consequências que nós precisamos assumir com isso. Amém? Salve de palmas, muito bom. O último grupo é a Rose que vem. É o cunhado predileto aí. Não é predileto não, porque tem muitos, então não dá para falar isso não. Talvez até seja predileto, mas ela não vai falar em público isso, né? Meu grupo, as questões lá eram as seguintes: se há perseguição no Brasil hoje, e se sim, e como devemos agir? Se sim, quais são as perseguições e como devemos agir? De fato, há perseguição. Na história da igreja, na nossa igreja recente aqui, o Alexandre até levantou que pessoas no passado, não tão distantes aqui, foram apedrejadas aqui em São José dos Campos. Só que hoje o apedrejamento é diferente, como disse o rapaz agora há pouco, o apedrejamento é virtual, a perseguição no trabalho e outras formas de apedrejamento que existem modernas, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, até comentei no grupo, foi adquirida por uma multinacional. E essa multinacional tem as questões de ESGs, né? Aí tinha que promover pessoas LGBTQIA+, por serem isso, não por serem bons profissionais. E os diretores da empresa falaram, olha, a gente sempre promove pessoas pelo trabalho. Se pessoas incrédulas são assediadas dessa forma, quanto mais nós, né? Eu fico nervoso em falar em público, apesar de ser radialista. Eu sempre falo em caixinha pequena, fechada. Mas, assim, como é que a gente pode hoje saber lidar com isso? Primeiro, marcando nossa posição e depois nos preparando. E pesquisas mostram que o público que menos lê hoje em dia são os cristãos. Que menos se prepara são os cristãos. Isso, graças a Deus, não é uma realidade na nossa congregação, mas em muitas outras congregações é uma realidade. Então, a gente precisa firmar nosso ponto e se preparar para saber lidar com isso de forma inteligente. É basicamente isso que a gente conversou lá. Palma de palmas. São temas bem interessantes, né? E a gente sofre aqui perseguição. Por exemplo, na tela lá da empresa, no mês de junho, se não me engano, maio, não lembro agora, que tem realmente a campanha do LGBT, né?
E aí põe a tela, você não escolhe a tela. Quem escolhe é a empresa que escolhe a tela, né? E eu não tenho filho pequeno, mas eu tenho um amigo meu que tinha filho pequeno e falou, pai, que bandeira é essa aqui, não sei o quê. Aí você tem que explicar, né, algo que não é explicável, né? Mas, graças a Deus, a gente está vendo que algumas empresas já estão começando a mudar essa questão, né? Está devagar e a gente tem que continuar orando, né? Eu já tive pessoas homoafetivas trabalhando comigo, eu respeito e ele tem que me respeitar, ponto, certo? Ame o pecador. Eu não preciso amar o pecado, mas eu tenho que amar o pecador e respeitá-lo. E ele tem que respeitar a mim também, né? E talvez com a convivência eu possa talvez estar mostrando a minha fé no Senhor Jesus, certo? Cadê o controle aqui? Então, fechando aqui, que a gente possa realmente ter a convicção, a coragem para defender a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E que a gente possa, que nem Paulo fala lá em Atos 21, 13, falou, mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Senhor Jesus. Então, que a gente possa ter essa convicção, a certeza que maior é Cristo na minha vida do que essas coisas terrenas. Que nós somos peregrinos aqui, certo? Diante da eternidade, é muito pouco tempo que nós passamos nesse mundo. E aí no livro do comentarista do... Estou com ele aqui, do John Stott, tem essa frase que foi dita pelo bispo Fespo, esse nome aí, em 79, quando estava comemorando o 2º aniversário do martírio do arcebispo Janine Luvum, lá em Uganda. Vamos ler juntos? Sem sangue, a igreja não consegue abençoar. A perseguição refina a igreja, mas não a destrói. Se a perseguição levar à adoração e à oração, ao reconhecimento da soberania de Deus e da solidariedade com Cristo em seus sofrimentos, então, por mais dolorosa que seja, ela pode até ser bem-vinda. Forte, né? E é verdade, muitas vezes quando a gente passa pelo deserto, é um momento que a gente pega mais intimidade com Deus, que a gente cria essa dependência e aumenta a nossa fé. Então, em alguns momentos a gente nem reclama do deserto, porque é o momento que a gente mais aprende a ter essa dependência. Fala. Sobre o que você falou no início, sobre estar preparado para morrer, eu acho que ninguém está. Ninguém deseja. Mas é uma dos milagres do Espírito. Se houver, o Espírito capacita. Bom, é o que eu penso, porque sim, pensar em morte com simpatia não dá, né? Sim, verdade. Então, realmente, quando tem aquele livro O Homem do Céu, que é um chinês, que ele fala assim, pessoal, não ore pela liberdade cristã na China. Ore para que os cristãos permaneçam firmes na fé. Porque eles falam assim, eu não quero ser que nem vocês, que tem essa liberdade toda e vocês não aproveitam. A igreja na Europa, minha mãe está aqui, 60 anos atrás, 61 anos atrás, veio para o Brasil. As igrejas na Escócia enviavam missionários. Hoje, as igrejas estão virando bar, danceteria. Por quê? Porque talvez tenham perdido o primeiro amor. Olharam para as coisas do mundo, estava muito fácil a vida e não ensinaram as próximas gerações. E a gente, eu olho para o Brasil e eu tomo esse cuidado. Eu fico preocupado.
A gente tem muita tranquilidade, muita liberdade. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Eu invisto para trazer na igreja, entre um aniversário, ou estar na igreja, uma atividade da escola, e uma atividade na igreja. Se vocês querem que seus filhos permaneçam, começa agora. Os pais que estão filhos pequenos, invista agora. Não queira investir na fase da adolescência ou na juventude. Já fazendo isso, não é garantia nenhuma que vão permanecer. A gente trabalha com adolescentes 10 anos. E nós vimos adolescentes que estavam firmes no Senhor Jesus, foram para a faculdade e, infelizmente, se perderam. A gente continua orando para que eles voltem. Agora, se vocês não investirem nisso, aí com certeza não vai dar certo. Isso eu posso dizer. Então, que a gente possa realmente crer e buscar o Senhor para ter essa intimidade, essa coragem, para a gente poder se posicionar diante dos familiares, dos amigos, mas com amor, né? Com amor. Amém? Um bom domingo e uma semana abençoada para vocês.